Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conquista do Império Inca e a dominação espanhola sobre esses povos aqui na América do Sul. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, isso é muito importante para a gente poder conseguir alcançar maiores pessoas. Porque a partir do seu comentário, a partir da sua curtida, o YouTube reconhece que é um conteúdo relevante e recomenda para pessoas que estejam vendo esses vídeos parecidos, ou aumenta a questão da chegada de inscritos externos no canal. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Império Inca ele vai se formar enquanto império no início do século XVI e vai pegar desde o Chile até o atual Equador. Então, uma área muito extensa relacionada à Cordilheira dos Andes. Além disso, o Império Inca estava passando por um período de grande instabilidade política quando os espanhóis chegaram e entraram em contato com eles. O imperador, o Huayna Capac, ele vai falecer e ele vai deixar dois filhos. Seu primeiro filho era o Huascan, que era o mais velho e era o herdeiro do trono. E ele tinha uma parte mais centralizada em Cusco e cuidava da metade sul do império. Ao mesmo tempo, você tinha o seu meio-irmão, né, no caso ele era filho bastardo, que era o Atahualpa, que ele tinha a metade norte, ele tinha apoio da população de modo geral, e ele governava a partir de Quito, atualmente no Equador. O Atahualpa consegue vencer o seu irmão e o aprisiona, e acaba controlando o Império Inca nesse formato. Porém, os Incas, à medida que eles foram dominando as regiões com o passar do tempo, eles também subjugaram alguns povos e tinham várias etnias locais que se sentiam subjugadas e principalmente não aderiam a essa tomada de poder pelo Atahualpa. O conquistador espanhol Francisco Pizarro vai chegar aqui em 1531 e ele vai se ligar nessa estrutura e nessas relações complexas, sejam de aliança, seja de neutralidade, seja de inimizade em relação ao Império do Atahualpa. Em 1532, Francisco Pizarro desembarca na cidade de Tumbes e ele vai justamente iniciar o seu processo de campanha, certo? Em seguida, sua primeira grande medida vai ser tentar entender esse cenário entre os Incas e os outros povos indígenas, e ao mesmo tempo ele vai marcar para tentar entrar em contato com a Atahualpa de forma civilizada. Esse encontro vai se dar na cidade de Cajamarca, onde os espanhóis vão ser recebidos com festa, com alegria e com uma ampla hospitalidade dada pelos Incas. Só que no meio da festa, no meio daquela confusão toda, os espanhóis foram e ofereceram um livro muito esquisito aos olhos dos indígenas para o Atahualpa ler em prova de boa-fé, ou talvez pretexto, uma cilada, que era a Bíblia. Óbvio, o Atahualpa não conseguiu ler. E os espanhóis, munidos de um desrespeito, vão eliminar os soldados que estavam protegendo o Atahualpa de forma civilizada. Vão aprisionar o imperador e vão levá-lo como refém. Em seguida, o Pizarro vai enviar o que quer um pedido de resgate. Olha, vocês têm que pagar uma quantidade dessa sala aqui, lotada de ouro e prata, que eu devolvo a Atahualpa para vocês. De forma civilizada. Bom, os Incas começaram a ralar, pegaram todo o ouro e a prata, que não era uma coisa muito difícil para eles obterem naquele momento. Eles pagam esse resgate, porém o Pizarro ele não cumpre com a sua parte. De forma civilizada. Pizarro ele vai manter o Atahualpa prisioneiro porque as tribos indígenas menores vão conseguir causar impactos muito grandes, ou seja, isso vai manter a instabilidade e talvez com a chegada do Atahualpa de volta ao poder, isso provocaria uma série de rebeliões incas contra o domínio espanhol. Enquanto o Atahualpa estava preso sob domínio espanhol e o pagamento já tinha sido feito, o seu meio-irmão, o Huascar, ele vai ser assassinado pelos parentes do Atahualpa justamente porque eles desconfiavam, eles tinham fortes indícios e forte convicção de que ele estaria colaborando com os espanhóis. Na
Na sequência, em 1533, após quase um ano de cativeiro, o Atahualpa ele vai ser executado de forma civilizada. E os espanhóis vão começar um processo de tentar dominar Cusco e tentar dominar a capital, só que tinham alguns problemas aí no meio do caminho. O primeiro deles era uma fome generalizada, porque você teve uma destruição de plantações, de terraços agricultáveis, a altitude era muito grande. Você tinha também a questão da devastação das doenças que foram chegando e também uma resistência armada dos incas que foi muito maior do que eles esperavam. À medida que o tempo foi passando, os incas começaram a desenvolver uma série de formas de resistir à ocupação espanhola, tá? E vendo que a ocupação de Cusco não daria certo e que foi retomada até por um processo de resistência em 1536 pelos incas, o Pizarro recua e funda a cidade de Lima em 1535, então é um ponto seguro para ele. Lima, que atualmente é a capital do Peru. Então a estabilidade política naquele pedaço era muito complicada. Vai levar cerca de 40 anos para você terminar a conquista do Império Inca. Primeiro, por conta das revoltas militares. Segundo, você tinha uma resistência silenciosa. Então, resistência silenciosa religiosa, por exemplo. Eu sou cristão, faz o sinal da cruz, reza o terço, mas na prática o indivíduo continuava tendo as suas práticas religiosas indígenas. Ou resistência ao trabalho, fazer corpo mole, não estou a fim de trabalhar, estou sentindo mal-estar, aquela história toda. E ao mesmo tempo, também você cria uma série de resistências à própria questão do crescimento populacional. Você percebe nos documentos históricos que as mulheres indígenas, nesse contexto de conquista, elas muitas buscavam formas de não ter os seus filhos, uma vez grávidas, e dessa forma elas impediam que essas crianças nascessem e que elas sofressem na mão dos maus tratos, da escravidão e da aculturação. Aquilo que a gente conversou um pouquinho no vídeo dos astecas, que talvez a morte cultural era muito mais impactante para esses povos. E também a questão da resistência armada. Em 1536, você tem uma rebelião que vai tomar Cusco, que vai controlar aquela região. Depois, 3 anos mais tarde, quando o Pizarro retoma aquela região, 3 anos mais tarde vai ter uma outra rebelião de um outro imperador que foi aclamado Imperador Inca. Essa rebelião é sufocada e o imperador, junto com suas lideranças, vão fugir para a Amazônia peruana. E ao mesmo tempo, o último imperador Inca, ou seu último descendente, vai ser um cidadão chamado Tupac Amaru. Ele vai ser um indígena que vai liderar os incas no último fôlego de resistência, e ele vai ser morto em 1572, junto com a maior parte dos seus apoiadores, e isso encerra o período de revoltas armadas dos incas. Inclusive, o Tupac Amaru é considerado um dos grandes heróis peruanos de resistência à ocupação espanhola e à conquista. Então, a partir disso, o Império Inca foi domado. Óbvio que em 1572 já era outro cidadão, porque o Pizarro falece em 1541. Então, esse processo é finalizado. E os indígenas, na América como um todo, e na América Espanhola, vão ser silenciados, massacrados, mortos por doenças ou aculturados. Vão ser obrigados a seguir o cristianismo ou serão eliminados. Então, se você gostou desse vídeo, gente, comenta aí embaixo para mim, por favor. Deixa o seu gostei e compartilha com pelo menos um amigo seu que não conhece o nosso trabalho. E lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.